Fala galera, Rian aqui. Esse é nosso terceiro vídeo da nossa série Cultura do Avivamento. Se você ainda não viu os outros vídeos, corre lá pra ver. E antes da gente começar, já curte, comenta e compartilha esse vídeo pra ajudar na missão. E vamos nessa! Bem, no vídeo anterior nós falamos sobre compaixão. Agora nós vamos falar sobre o que essa compaixão gera quando ela amadurece. O que eu chamo de intercessão intrometida. O avivamento ele começa quando a compaixão vira um clamor. E quando o clamor encontra o céu invade a terra, cara. Compaixão é a ponte que une o céu e a terra. Mas a intercessão é a chave que abre a porta dos céus para ele descer. A sua paixão por Deus, ela vai gerar uma compaixão. É como Moisés. Moisés ele não intercedia por si só. Ele intercedia pelas pessoas, pelo pecado do povo. E não somente por ele, a paixão dele por Deus fez ele interceder por um povo. Abraão clamou por uma cidade corrompida que nem pertencia a ele, Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele teve compaixão, mas essa compaixão não ficou parada, ela gerou uma intercessão. É isso que nós temos que entender aqui, que a nossa compaixão ela precisa gerar algo, ela precisa frutificar em algo. Davi em seus salmos, ele não se contentava em apenas em ser um perseguidor da presença, ele era um intercessor intrometido, cara. Você vê ele clamando pelo povo, clamando pelo mundo e clamando por pessoas. E não somente por ele, não somente pela presença, ele clamava por pessoas, porque ele sabia que o coração de Deus ardia por pessoas, e por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque além de buscar e obedecer, ele sentia aquilo que o coração de Deus sentia, ele clamava por aquilo que o coração de Deus clamava, ele sentia o coração de Deus. Por isso, na verdade, que até mesmo ele era um profeta naquela geração e um sacerdote. Porque o profeta é aquele que fala aquilo que está no coração de Deus. E ele não só apenas falava, mas ele clamava em seus salmos aquilo que estava no coração do Pai. Porque o coração do Pai arde por pessoas. Ele arde com compaixão por pessoas. Olha só para Jesus, cara. Ele é o maior intercessor intrometido da história. Ele chorou por Jerusalém e ele clamou por mim e por você, sem a gente nem ter nascido, cara. Ele clamou por um povo que nem tinha nascido. Ele clamou por nós na cruz, antes de nós passarmos a existir. Ele clamou por nós no Getsemane. Ele clamou por nós. Ele era um intercessor intrometido. E nós precisamos ser mais assim, nós precisamos de menos reclamação e mais intercessão intrometida. Quem carrega compaixão de Deus não ora com a boca, mas ora com o coração. Muitos querem viver os frutos do avivamento, mas poucos querem pagar o preço no invisível. Muitos querem viver os palcos com as multidões, mas poucos querem viver a solidão do secreto. Meu Deus, cara. Muitos querem a visibilidade, mas poucos querem pagar o preço do joelho. Muitos querem ouvir o som dos aplausos, mas poucos querem ouvir a súplica de Deus. Mais de 300 pessoas oravam no andar de baixo quando Charles Spurgeon pregava, cara. Charles Finney enviava intercessores antes dele pregar em uma cidade. Eles passavam dias clamando por arrependimento, se quebrantando por aquela cidade, para que o solo pudesse estar fértil para o Espírito Santo. Meu Deus! Todo avivamento real começa com intercessores quebrantados e escondidos no secreto. Olha só o avivamento de Gales. Antes de gerar 100 mil pessoas em 6 meses, precisou ter um garoto clamando no seu quarto por essas 100 mil pessoas. Precisou ter um garoto clamando no seu quarto para alcançar uma multidão. Olha só o avivamento da Rua Azusa. Todos esses grandes avivamentos começaram com intercessores. Porque Deus ele não concretiza no público aquilo que não foi declarado no secreto.
A oração, ela prepara o caminho para o fogo descer. Sem altar da intercessão, não há glória sustentada aqui nessa terra. Por isso que João, em Apocalipse, ele vai falar da intercessão dos santos que sobe como incenso no altar de Deus. Da mesma forma, ele está fazendo uma coligação, porque no tabernáculo você não entrava no Santo dos Santos antes de acender o altar do incenso. Você não entrava no altar do Santo dos Santos, você não via a glória enquanto você não via o incenso subir. O incenso é nossa intercessão, a intercessão dos santos. Enquanto nós não temos clamor subindo, nós não veremos glória descendo. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? A preciosidade da intercessão. O avivamento, ele não nasce no microfone, ele nasce no porão, cara. Ele nasce no seu quarto, ele nasce na sua sala, ele nasce dentro de você. O céu responde ao clamor que poucos veem, mas Deus não ignora. Deus, ele não ignora uma intercessão, um clamor santo. Intercessão não é só sobre pessoas, é sobre cidades, é sobre uma atmosfera, é sobre uma geração inteira. Não é sobre você, não é sobre o seu estado atual. Para de ver o micro e começa a ver o macro de Deus no seu país, na sua cidade, na sua igreja local. Daniel, ele orava e jejuava por Jerusalém, mesmo estando exilado na Babilônia. Neemias, ele chorou pela cidade que estava em ruínas e reconstruiu primeiro no espírito, antes de reconstruir com as suas mãos. O avivamento, ele toca a terra quando intercessores abraçam a dor dos territórios. Quando os intercessores, eles começam a sentir a verdadeira atmosfera. Intercessão verdadeira, ela muda atmosferas. Ela não apenas é para si, mas ela é para o ambiente inteiro. Ela transborda de dentro para fora. Mas antes você precisa estar transbordando pelo Espírito. A sua paixão precisa gerar uma compaixão para gerar uma intercessão. É como uma nuvem se formando antes da chuva. Essa é a intercessão, cara. É a nuvem que se forma antes da chuva. Porque quando a chuva vem, você tem que lembrar que antes teve uma nuvem se formando, cara. Antes teve uma nuvem se formando. Antes teve todo um processo. Quanto maior a nuvem, maior a chuva. Quanto mais perto a nuvem tá, mais forte a chuva vem. Entende isso que eu tô falando? Pega isso que eu tô falando. Quem ora com dor, planta com lágrimas. Eu vou repetir. Quem ora com dor, planta com lágrimas. E quem planta com lágrimas, colhe a glória e a presença de Deus. A cidade não muda porque você chegou. Ela muda porque você chorou por ela e Deus atendeu. Deus escuta o nosso clamor, mas Deus, ele responde a corações quebrantados. O Senhor, ele responde a corações quebrantados. Ele responde a nações. Ele responde a nações com o coração quebrantado. Ele só precisa de uma pessoa. É como em Ezequiel 22:30, onde vai falar assim: meu Deus, eu procurei entre eles um homem que pudesse reconstruir a muralha e se colocar na brecha diante de mim, para que eu não destruísse esse povo. O Senhor está procurando pessoas para se colocar na brecha, para pessoas com coração quebrantado e contrito, intercessores intrometidos, que não veem somente as suas causas. Deus está chamando uma nova geração de intercessores e talvez você possa ser um deles. Você possa ser um canal de avivamento para a sua localidade, para o lugar onde você está. Pode ser para o seu bairro, pode ser para a sua igreja local, pode ser para a sua cidade ou até mesmo para o seu país. Tudo depende da sua intercessão e do seu coração faminto por Deus. O intercessor é aquele que sente a dor do outro e leva isso diante do trono de Deus, assim como os santos em Apocalipse levavam.
Você vai continuar orando apenas por você mesmo? Tenho um convite a te fazer hoje. Que você possa orar e começar a se tornar um intercessor intrometido hoje. Comece a orar pela sua cidade, comece a orar pelo seu bairro, pela sua igreja local, por essa geração, pelos jovens dessa geração, para que o Espírito de Deus possa se mover nessa atmosfera, na atmosfera da sua cidade, na atmosfera do seu país, do seu bairro, da sua rua. Mas clama por alguém, clama por um território, clama por uma atmosfera sendo tocada por causa do seu clamor, por causa da glória de Deus se manifestando nessa terra. Que nasça hoje em você o clamor que muda atmosferas, e que o céu te encontre no secreto onde você está, antes de poder encontrar as pessoas no público, que ele possa encontrar você no íntimo. Em nome de Jesus. Se você está recebendo isso, se o seu coração está ardendo por essa palavra, feche seus olhos agora, ou melhor, só receba essa oração, estenda suas mãos, que eu vou orar por você. Oh Pai, que o Senhor possa tocar agora cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que está atrás dessa tela, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, eu clamo por uma ativação, e eu declaro uma ativação profética dessas pessoas que estão ouvendo este vídeo. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor coloque neles um coração quebrantado e uma carga espiritual pelos outros. Que aquilo que o Senhor sente, eles possam sentir também. Que o Senhor revele as vontades do teu coração, no coração delas, e que o coração delas possam estar alinhados com o teu, e que nós venhamos a não clamar apenas com as nossas bocas e com as nossas palavras, mas que nós possamos sentir e clamar por aquilo que o Senhor está sentindo nesta ocasião, por aquilo que o Senhor está sentindo nessa estação, Pai. Que nós possamos ser intercessores intrometidos. Eu clamo por uma ativação profética de intercessores intrometidos que estão vendo e ouvindo este vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, se você gostou desse vídeo, você se inscreve aí e ativa o seu sininho pro próximo. E falou!